proporciona a cada despertar um novo começo. Com isso, é possível que o cristão resplandeça na luz da aurora. Em nossos episódios, vamos entender os planos dele para cada um de nós e explorar um novo tempo para as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou Ingrid e este é o meu podcast. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. E o tema da mensagem de hoje será o poder curador do perdão. Então vamos falar sobre o perdão, vamos ver na Bíblia Sagrada algumas partes e algumas passagens que nos indicam sobre este tema e nos falam a respeito deste tema. E uma palavra muito linda nós podemos encontrar em Mateus no capítulo 18 e verso 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu acredito que esse tema é um tema muito importante na nossa vida, na vida do cristão, e o perdão ele está centralizado no cristianismo. Então o perdão, ele é algo muito importante e Jesus mesmo nos trouxe essa lição na cruz do Calvário, ao qual ele perdoou aquele ladrão, Ele disse: neste momento os teus pecados estão perdoados, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Senhor Jesus nos dá o exemplo de perdão como algo muito precioso e muito importante na nossa vida. Nós podemos ver que ele disse também para que Deus perdoasse aquelas pessoas que tinham condenado ele à cruz. Ele disse para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nesta palavra ao qual eu li com você, esta palavra nos deixa bem claro que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Então nós podemos entender que perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esta palavra com você neste dia. É uma palavra muito especial, porque perdoar é algo libertador, é reconhecer as próprias imperfeições, reconhecer nossas falhas, reconhecer que erramos também, que somos humanos, que somos pecadores. Então, nós acreditamos e devemos ver que perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido, porque o Senhor nos perdoou, E o Senhor nos perdoou, então nós temos que perdoar também o nosso irmão. É o nosso dever como cristão agir de uma forma que venhamos agir segundo o exemplo de Cristo. Perdoar é repetir com o próximo os gestos de Deus para conosco. Perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Perdoar é manter abertos os canais por onde fluem a confiança e o amor incondicional. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. E nós podemos ver também na oração do Pai Nosso, que nos diz, Pai Nosso que estais no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então esta oração que o Senhor nos deixou de exemplo de como
como orar, ela nos declara a importância de nós perdoarmos primeiro, para que possamos, através das nossas atitudes de perdão, conseguirmos alcançar o perdão de Deus. Então, perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa. Perdoar é semear a misericórdia, graça e amor. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar é deixar livre, soltar, liberar, despedir, mandar embora. Então significa tirar do coração a dor, não lembrar, mas não sentir mais aquela dor no coração. E mandar embora toda tristeza, né? E atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Então, perdoar é jogar o lixo emocional fora, perdoar é a virtude central do cristianismo. Então, nós entendemos que perdão nos traz uma virtude, nós temos uma virtude de perdoar, é uma qualidade. Então, o perdão é a virtude central do cristianismo. O perdão é a possibilidade da convivência. Então, como vamos conviver com as pessoas se nós não as perdoar? Muitas pessoas muitas vezes nos magoam, nos tomam atitudes erradas diante da nossa vida contra nós, mas nós devemos usar do perdão para podermos conviver no meio dessas pessoas, né? Devemos perdoar, esquecer, lançar no mar do esquecimento, né? As mágoas, as angústias e viver o presente, porque Cristo nos fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, queridos, a falta de perdão, ela dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa. Então nós sabemos e nós entendemos que a falta de perdão, ela causa depressão e ela pode levar até a morte e até mesmo ao suicídio. Mas quem não perdoa, ele desenvolve, né, um problema muito grande na sua alma, né? Quem não perdoa prejudica o relacionamento com Deus. Como vamos nos relacionar com Deus se não somos capazes de perdoar o nosso irmão? Como vamos amar a Deus que não vemos e não amamos o nosso irmão que estamos vendo no nosso dia a dia? Então, quem não perdoa anda nas trevas. Na palavra de Deus se encontra lá em João que quem não perdoa anda nas trevas. E nós devemos ser luz diante das trevas. Nós devemos ter o amor de Deus na nossa vida. E nós entendemos que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Nós nos colocamos no lugar de Deus quando não perdoamos. Porque quem não perdoa, ele está impedido de ser abençoado por Deus. Nós vemos na Bíblia Sagrada que até mesmo o esposo, se ele não pedir perdão para sua esposa, suas orações não podem ser ouvidas. Então, quem não perdoa alimenta espíritos malignos com suas mágoas, com suas amarguras, com seus ressentimentos. E quem não perdoa, ele é como se ele destruísse uma ponte que um dia vai precisar para passar do outro lado. Então, queridos, veja a importância do perdão na nossa vida. Até mesmo as nossas orações são interrompidas se não perdoamos. E até mesmo as nossas ofertas não são aceitas por Cristo. Porque a palavra nos diz que quando formos ofertar na casa de Deus, nós devemos primeiro nos acertar com os nossos irmãos e depois ofertar a Cristo. Então, para vocês verem a importância do perdão na nossa vida. Quem não perdoa se torna prisioneiro do seu passado, excluindo todo o potencial de mudança e crescimento. Então, quem não perdoa fica como se tivesse, queridos, uma pedra no pé e na perna, puxando ele para baixo. Então, a pessoa que não perdoa, ela não consegue chegar em lugar nenhum. Ela não consegue caminhar, por causa que ela está com o peso da mágoa, o peso da angústia, o peso do ódio no seu coração. Então ela transfere o controle ao outro, seu inimigo, né? Ela passa a sofrer as consequências do seu erro, né?
Então, é como se ela dormisse e acordasse com seu inimigo, porque quando nós não perdoamos alguém, vivemos com essa pessoa nos nossos pensamentos. Então, isso que quer dizer lançar fora, né? Esquecer, transferir as angústias e as ansiedades aos pés do Senhor Jesus. Porque o perdão é uma das coisas mais lindas. O perdão é libertador. E quando alguém pode perdoar e consegue perdoar, é lindo. O Senhor se agrada e a pessoa fica liberta, a pessoa fica leve, né? E a falta de perdão nós entendemos que é como uma pedra amarrada na perna. Então, essa pedra arrasta para o fundo do mar. Então, tranca a pessoa não consegue ir para frente, não consegue prosperar, não consegue viver tudo aquilo, todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a sua vida. Então, queridos, nós voltamos aqui para o centro do cristianismo, que é o perdão, a virtude central do cristianismo. Nós podemos entender que Deus perdoou os nossos pecados. E se Ele, que era Deus Todo-Poderoso, perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Ele, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoarmos, receberemos o perdão de Deus. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente nós, queridos, compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Então, o perdão é libertador, é se libertar daquele peso, se libertar daquela angústia, lançar, transferir ao Senhor o controle de todas as coisas na tua vida. Então, querido, perdoe, porque nós podemos ver que Jesus foi o exemplo de perdão. Jesus ensinou todos a perdoar, todos nós perdoarmos na sua oração, na cruz, na mensagem da cruz. Então, o perdão deve sim fluir em nosso coração. Está comprovado que existem muitas doenças que são causadas pela falta de perdão. Existem muitas doenças psicossomáticas que elas iniciam na mente e elas afloram no nosso corpo. Seriam essas as doenças da alma. Então, a ansiedade, a inquietação, o medo, a falta de motivação, a angústia, a opressão, a paranoia, a síndrome do pânico e até mesmo esquizofrenia, toque, egoísmo, egocentrismo e outras coisas mais, todas essas doenças são causadas pela falta de perdão. Então, querido, largue essa carga que você tem carregado há muitos anos nas tuas costas. Eu sei que é um assunto muito difícil, é um assunto muito importante, mas o Senhor colocou esta palavra no meu coração para transmitir para você. Perdoe, queridos, perdoe, porque o Senhor, Ele quer que sejamos abençoados. E o Senhor deseja para nós uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz. Então, se Deus perdoou todos os nossos pecados, por que não poderíamos perdoar o nosso irmão? Veja o exemplo de José. Foi traído pelos seus próprios irmãos, por aqueles até mesmo que ele amava, que viram até mesmo seu nascimento, conheceram toda a sua vida, toda a sua história. Mas ele ainda disse na palavra, José disse: quem sou eu? Quem sou eu para me colocar no lugar de Deus e não perdoar os meus irmãos? Então, querido, é um momento de você usufruir de uma vida de prosperidade, de bênçãos, uma vida vitoriosa. É preciso que você dê esse passo importante na sua vida, que é de perdoar. Então você estará curado, porque o poder do perdão é curador. Ele cura a alma, ele traz a leveza para a sua vida e ele trará alegria para a tua alma. Então, ore ao Senhor, perdoe os teus inimigos. A palavra nos diz, ore pelos teus inimigos.
Então, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para você, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Fica na paz de Deus.